Olá, alunos do quarto ano, aqui quem fala é a professora Leide e hoje eu estou de volta com as atividades da primeira quinzena do mês de maio. Isso mesmo, já estamos em maio, então já fizemos atividades em fevereiro, março, abril, então já estamos há 3 meses estudando assim, de maneira virtual. E aí, você tá achando muito difícil? Qual é a sua maior dificuldade? Conta aqui para mim na descrição do vídeo. A partir agora do mês de maio, nós vamos ter uma mudança. Então, vocês sempre entregam a foto das atividades e essas fotos são contadas como presença e participação. Então, além de entregar as fotos, vocês devem anotar aqui, escrever, o nome de vocês na descrição do vídeo. Então, eu coloco o nome e a turma, tá bom? Porque vai ser mais uma forma da gente contar como presença. Então, além da foto da atividade, dos videozinhos que vocês mandam, quando precisa mandar vídeo, coloca agora aqui o seu nome e a turma. Vai contar como presença, hein? Então, não se esqueça. Tá assistindo o vídeo agora? Ouviu esse recadinho? Já quiser dar uma pausa, anotar o seu nome para não esquecer. Para não esquecer, então escreve o nome e volta aqui pro vídeo. Mas não sai não, hein? Fica até o fim, que é muito importante. Então, como sempre, vamos começar com a atividade de língua portuguesa. Então, hoje nós vamos retomar a fábula A Cigarra e as Formigas. Então, nós já trabalhamos com essa fábula de duas maneiras. Primeiro, nós lemos o texto, essa fábula, e respondemos algumas perguntas sobre o texto, para ver se a gente estava entendendo mesmo a história. Depois, nós trabalhamos com as pontuações desta fábula. Agora, nós vamos reescrever essa fábula, ou seja, nós vamos criar um final diferente para essa história. Então, não tem o final que a gente já tinha ouvido? Agora vai ser diferente. Você vai ser o autor e vai criar um final inusitado para essa história que já conhecemos. Agora eu vou ler o que está escrito no arquivo e a gente vai entender melhor o que temos que fazer. Outro final para a fábula A Cigarra e a Formiga. Nas atividades anteriores, conhecemos a fábula A Cigarra e a Formiga. Fizemos uma interpretação do texto e pensamos nas características do gênero fábula. Hoje você será o autor de um novo final para a fábula. Planejamento. Então, antes de tudo, planejamento. Então, nós não vamos pegar o caderno e já sair escrevendo tudo, não. Nós vamos planejar este momento. Nós vamos pensar, nós vamos elaborar estratégias antes de escrever o nosso texto, tudo bem? Imagine e crie um final, um desfecho diferente do que você leu para a história da cigarra e da formiga. Para isso, lembre-se das partes. Então, agora nós vamos criar, primeiro, só na nossa cabecinha, um final diferente. E aí tem um passo a passo para você relembrar como era a história, para depois você criar o seu final. Primeiro, início. As formigas estão trabalhando. Desenvolvimento. A cigarra chega e pede ajuda. Final, o desfecho. Essa parte da história será criada por você. Então lembra, não é para você escrever o mesmo final que nós já conhecemos. É um final diferente. Seja criativo, conta algo que eu vou falar, meu Deus, nunca imaginei isso. Quero ver a sua criatividade, hein? Escrita. Então já planejamos, Pensamos aqui na nossa cabecinha, já tenho a ideia aqui. Agora nós vamos escrever, colocar essa ideia no papel. Lembre-se que no texto em prosa a linha é contínua, ou seja, a gente começa lá no comecinho da linha e vai até o final. Nada de parar no meio da linha não, viu? Começou, vai até o fim. Façam parágrafos. Então, a gente vai ter que deixar um espacinho. Professora, mas você não disse que a gente começa lá no comecinho e vai até o fim? Ok. Mas antes de começar um novo parágrafo, eu tenho que deixar um espacinho, tá? Então, pode ser de 1 ou 2 dedinhos, mas tem que ser visível. A pessoa tem que olhar e ver que tem um espaço. Então, se você tem o dedo bem magrinho, bem fininho, deixa 2 dedos. Porque a gente tem que olhar e perceber que naquela primeira linha do parágrafo tem um espaço, ok? Só na primeira linha. Nas outras linhas não é para deixar espaço não, vai do começo até o final.
Utilize letras maiúsculas no início das frases e sempre que for necessário. Então, até agora, nós estamos trabalhando com a letra bastão, ou seja, todas as letras maiúsculas. Vou colocar aqui para vocês um alfabeto com a letra bastão. Só que agora nós precisamos usar a letra imprensa. Professora, mas o que é a letra imprensa? A letra imprensa usa a letra bastão, tá? Que é a letra maiúscula, mas ela também usa a letra minúscula, para a gente conseguir compreender em que momentos nós vamos usar letra maiúscula e letra minúscula. No começo de um novo parágrafo, eu uso letra maiúscula. Nome de pessoa, nome de cidade, letra maiúscula. Então, vou colocar aqui para vocês agora um alfabeto com a letra imprensa, para vocês verem a diferença. Então, eu tenho um A maiúsculo e um A minúsculo, um B maiúsculo e um B minúsculo, tá bom? Não é tudo igual. Vou depois, né? Agora não, até colocar um pedacinho da história para vocês observarem a diferença de quando eu uso letra bastão, que é tudo maiúsculo, e quando eu uso a letra imprensa. Quando eu uso a letra imprensa, a letra maiúscula só aparece em algumas ocasiões. Então, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a diferença, tá? Caso não lembre da história, leia abaixo. Então, tem aqui nesse arquivo também a história para vocês relembrarem. Vou ler, mas como vocês já sabem, leiam também. Então, pausa aqui o vídeo, vai fazer a leitura da história. Depois volta para acompanhar a leitura junto comigo. A cigarra e a formiga. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Agora não tem mais história, porque é o final. E aí, que final você vai escrever para essa história? Lembrando, hein? Final diferente. Revisão. Então, escreveu o seu texto? Presta atenção para ver se você colocou todos esses itens. Minha letra está legível e caprichada? Porque a professora tem que entender, né? Para a professora entender o seu texto, a sua letra tem que estar legível. Então, faça devagar, faça com capricho para a professora conseguir ler, tá bom? Usei letra maiúscula no início de parágrafos e quando necessário. Então, agora eu vou colocar aqui nesse momento para vocês, tá? Dois pedacinhos do texto, dois trechos. Um com letra bastão, que é tudo maiúsculo, e outro com letra imprensa, onde eu coloco letra minúscula e a maiúscula só onde é necessário para vocês verem a diferença. Então, como eu disse para vocês, aqui nós temos dois trechos do mesmo texto. A fábula, a cigarra e as formigas. No primeiro, são todas letras maiúsculas, é a letra bastão. Já no segundo texto, eu tenho a letra imprensa. Então, eu só uso letra maiúscula em alguns pontos. Por exemplo, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Vocês observaram que todas as letras são minúsculas, exceto a primeira letra da palavra num, porque começo de parágrafo eu uso letra maiúscula. Então, no começo de frases e parágrafos, letra maiúscula. A gente pode observar aí, na segunda linha, nós temos a palavra trigo. Depois da palavra trigo, tem um ponto final e a palavra depois. Então, toda vez que eu tenho um ponto final, na sequência vai vir uma palavra iniciada com letra maiúscula. Prestem atenção, é só a primeira letra da palavra que tem a letra maiúscula, não é a palavra inteira, tá? Nós vimos também uma fala, por favor, formiguinhas. Então, a cigarra começou a falar, eu também usei letra maiúscula, tá? Então, novo parágrafo, letra maiúscula. Depois do ponto final, que é uma nova frase ou um novo parágrafo,
letra maiúscula também, ok? Agora, continuando a nossa revisão. Utilizei pontuação? Não sei se vocês perceberam que o nosso texto tem que ter pontuação. Nós já falamos sobre isso na outra aula de língua portuguesa. Então, terminou de escrever, não se esqueça de colocar uma pontuação. Qual pontuação colocar? Revisa lá, lembra aquele conteúdo que nós trabalhamos na aula anterior? Tem vários tipos de pontuação. Leia o arquivo e verifique qual é a melhor pontuação para o que eu estou escrevendo. O final ficou claro e deu sentido ao texto? Então dá para entender o final? Tá com dúvida se o seu final ficou claro o suficiente? Leia o texto para alguém que está com você na sua casa, pergunta para a pessoa se ela conseguiu entender, fala, nossa, o que você entendeu do meu final? Aí ela vai te contar, foi isso mesmo que você quis escrever? Se não foi, tem que arrumar. Outra coisa, conseguir criar uma moral para a fábula? Para a fábula, então nós estamos falando de fábula. Fábula tem uma moral, um ensinamento, uma lição. Qual é o ensinamento que esse final que você criou quer nos passar? Então escreva a moral do seu texto. Tudo isso aqui é para você revisar, mas se você quiser, olha essa tabelinha antes de produzir o seu final. Escreveu o final? Volta na tabelinha e revisa. Assim a chance do seu final sair certinho é maior, tá bom? Essa foi a nossa atividade de língua portuguesa desta semana. Não esqueça de colocar o seu nome completo, nem precisa ser o nome completo, né? Mas colocar o seu nome e a sua turma nos comentários para valer como presença. Amanhã eu volto com a atividade de matemática. Até amanhã!